Que a paz de Deus se faça presente em nossos corações, que todos nós possamos sempre ser gratos pela vida, pelas oportunidades que ela nos oferece. Oportunidades benditas que Deus, nosso Pai, justo, soberanamente justo e bom, proporciona a cada um de nós a oportunidade de estarmos aqui no plano físico para exercitarmos a tolerância, a paciência, todas as virtudes que farão com que nós desenvolvamos equilíbrio, harmonia e com eles podemos trilhar um caminho de luz, um caminho que fará com que todos nós possamos nos situar melhor dentro do contexto da vida. É um prazer receber todos vocês aqui no Spirit Book, que estão aqui conosco na nossa sala virtual de estudo. Todos que também estão tendo a oportunidade de estar nos acompanhando pelo nosso canal no live stream e também acompanhando o nosso vídeo através do nosso canal no YouTube. É sempre um imenso prazer ter essa oportunidade de estar aqui confraternizando, de estar aqui trocando ideias, aprendendo junto. Esse é o objetivo maior das nossas vidas. Tudo leva sempre à troca. Tudo leva sempre, constantemente, ao convívio, à confraternização. É para isso que nós fomos criados, para vivermos em grupos, vivermos em sociedade. E por isso cá estamos. Para que possamos juntos, nos exemplos que um passa sempre para o outro, aprender, nos conhecer mais. Bem-vindos, meus queridos amigos, Suzana, Ilma, todos que sempre estão conosco aqui no nosso chat. O tríplice aspecto da doutrina espírita se baseia na ciência, filosofia e religião. E eu creio que o principal aspecto, eles se complementam, é claro, mas o que dá a base maior é a filosofia. A filosofia, ela busca proporcionar ao homem respostas para que o homem possa se conhecer mais. E à medida que ele se conhece, ele possa se situar melhor, justamente dentro desse contexto maior, que é a vida, o palco da sua existência. Através da filosofia, ele passa a saber mais de si mesmo. A doutrina espírita, desde o seu nascimento, tem como grande ideal proporcionar ao homem justamente esse conhecimento de si mesmo. Porque quando nós nos conhecemos, meus amigos, automaticamente nós compreendemos melhor a vida que nos cerca. Nós compreendemos melhor todos aqueles que se aproximam de nós. Nós compreendemos melhor tudo aquilo que está além do nosso contexto físico, o mundo espiritual, Jesus, Deus. Quando eu me conheço, quando eu me entendo mais, amplio a minha visão e com ela a sabedoria. E com essa sabedoria eu posso trilhar melhor o meu caminho. E quando eu trilho melhor o meu caminho, eu consigo escolher melhor. As minhas opções já são mais seguras. As minhas opções, elas já são mais embasadas, já em experiências adquiridas, mas também tomadas com uma visão clara, uma visão que antes eu não possuía, porque eu não me conhecia. Então esse aspecto da doutrina espírita faz com que nós compreendamos as individualidades que somos.
Nós somos individualidades. Por isso, o principal objetivo da vida é fazer, proporcionar que cada um de nós possa construir o seu mundo. Esse mundo seu, esse mundo meu, que nós construímos em cada momento da nossa existência. Essa individualidade vai se formando à medida que nós vamos exercitando o viver, o ser existencial que somos. Desde a nossa criação, desde o nosso surgimento, feito com a vontade e a permissão de Deus. Nós fomos somando e hoje somos resultado de tudo isso que passamos. Só que esse resultado ele é constantemente modificado com as experiências que nós estamos aqui no nosso dia a dia proporcionando a nós mesmos, executando as tarefas que nós nos propomos e através dessas tarefas aprendendo, tirando lições para as nossas vidas. E aí, o ciclo da vida, o caminhar se desenrola até o momento final, o prazo da nossa existência física. Porque é importante sempre reconhecermos e nos atermos para o sentido maior do que nós somos, já que o aspecto filosófico da doutrina espírita faz com que nós sempre abordemos esse aspecto de sermos seres espirituais. A nossa essência é espiritual. O nosso momento é físico, é material. Mas a essência maior da nossa existência é sermos espíritos. Então esse tempo se passa. E aí culminamos, chegamos ao final dessa nova fase, dessa repetida fase da nossa existência física, visto que reencarnamos muitas vezes, estamos reencarnados e reencarnaremos muitas e muitas, quantas forem necessárias para que possa promover em nós a nossa transformação, a nossa evolução. Findado esse momento físico, hora chega de retornarmos ao plano espiritual. Justamente esse plano espiritual que temos buscado abordar nossos últimos encontros aqui na nossa sala. Ao retornarmos para o plano espiritual, conservaremos a nossa individualidade. E nós sabemos que essa individualidade ela irá se conservar no nosso aspecto visível, na nossa aparência, através do nosso perispírito, que é o que molda o nosso espírito, é o que nos dá forma, é o nosso corpo espiritual, a nossa veste. Veste esta que fará com que nós sejamos reconhecidos pelo outro e também vistos pelo aquilo que nós somos. Porque tudo que está na nossa memória irá se transbordar e ficará visível no nosso perispírito. Então, o nosso perispírito é a nossa identidade espiritual. Então, a nossa individualidade se conserva primeiro por ele. E depois, justamente pelo que nós somos. O nosso eu não se perderá. Não será o fato da troca, do abandono da veste física, grosseira, pesada, para o retorno ao mundo etéreo, sutil, menos material, composto de uma matéria mais sutil, semimaterial, que fará com que o nosso eu se perca. A nossa essência, aquilo que nós somos, continuará conosco, porque já é nosso. E é isso que nos compõe.
Somos o resultado de tudo aquilo que vivemos e fizemos conosco. Então, no plano espiritual, a nossa identidade através do perispírito estará moldado conforme aquilo que nós somos. Aquilo que nós conseguimos da vida material, da nossa vida física, extrair. É por isso que quando falamos em individualidade, automaticamente estamos falando em consciência. É a consciência de nós mesmos. É uma consciência que existe em cada um, que é sua, que é minha, e que faz com que você seja e faça da sua vida aquilo que lhe aprouver, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que faz com que você acredite que seja correto, as suas atitudes estas frutos dos seus pensamentos. É isso que faz com que eu execute no meu dia a dia aquilo que eu bem entender. Porque será essa consciência, que é meu juiz íntimo, que fará em mim a cobrança do que eu sou e do que eu poderia ser, do que eu fiz e daquilo que eu deixei de fazer. Ou seja, em todos os aspectos, a individualidade, o que eu sou, estará mesclado com o que eu sou em minha consciência, o que eu sou em minha essência. O meu ser íntimo, maior, essa parte que Deus colocou em mim quando me criou e quando te criou. A nossa essência é divina. Nós temos em nós a centelha da criação. E é essa parte que é a mais importante, não a matéria. A matéria existe para que nós possamos intelectualizá-la e usá-la em nosso favor. Mas a parte maior, mais importante, o que sobra, é a essência divina que nós somos, espíritos imortais. Após desligar-se do corpo material, o espírito conserva sua individualidade, continua sendo ele mesmo com seus defeitos e virtudes. Sua situação, feliz ou não, na vida espírita será consequência de sua existência terrena e de suas obras, nos coloca Susana. Aí está a prova da nossa individualização. E por que, meus amigos, a importância de nós sempre buscarmos compreender que nós somos sós. Você, eu, todos nós fomos criados individualmente. É importante nos conscientizarmos para que aprendamos a lidar melhor com a nossa vida, a lidar melhor com todos os fatos que acontecem nesse contexto em que nós todos estamos submetidos, para que nós deixemos de querer dividir tarefas, obrigações que pertencem apenas a nós, responsabilidades que devemos estar prontos, aptos a assumir, e não passar, abnegar e enviar para que o outro possa estar assumindo. Porque a vida é minha, a vida é sua. Somos nós que precisamos estar vinculados aos nossos compromissos. É isso que nos faz individualidades. Vivemos no coletivo, mas somos únicos. Vamos responder não ao outro. Quando
a volta do plano espiritual, conservando tudo aquilo, como Susana colocou, de bom ou de ruim que fizemos conosco, tudo aquilo que adquirimos, não iremos responder nem dar satisfação para o outro, mas para nós mesmos, para o maior juiz das nossas vidas, que não estará sentado em um trono, nem postado atrás de nenhuma mesa, mas está em cada um de nós. E esse juiz tem um nome: consciência. Através do perispírito, conserva a aparência da última encarnação, já que assim se mentaliza. A Susana fazendo as suas colocações a respeito justamente do que nós falamos na semana passada, a respeito do perispírito. É muito importante frisarmos, como ela colocou, a aparência mantida, porque existe essa mentalização. Ou seja, o perispírito, ele é moldável, ele é maleável conforme aquilo que nós passamos, exteriorizamos do nosso íntimo para ele. A aparência é um exemplo. Aqueles que me conhecem da forma que eu sou, com essa aparência que eu tenho, no mundo espiritual irão me reconhecer, porque será essa aparência que irei ter para eles. Assim como aqueles que me conheceram em outro momento, em outra aparência, ou seja, vestindo outra veste física, habitando outro corpo, me reconhecerão naquela condição que eu tinha, com aquela aparência que eu possuía. E tudo é feito de quê? Como ela colocou, na nossa mente. Então tudo está relacionado com a nossa mente. É nela que estão guardados a nossa memória. É nela que está guardado o nosso principal tesouro, que é tudo aquilo que nós conseguimos adquirir da vida. Juntando todas as experiências, se forem experiências boas, nos tornaremos seres plenos de riqueza íntima, de valores nobres. Mas se forem poucas, ou quase nada, seremos seres sofrendo uma miséria íntima, mas acima de tudo, com a consciência que todos nós temos, por pior que seja o estágio que estivermos e que habitarmos, estará dizendo, cobrando, mostrando, falando que nós somos os culpados pelo nosso céu ou pelo nosso inferno. Sim, porque céu e inferno é uma condição consciencial. Céu e inferno é uma condição íntima que existe ao longo das nossas vidas, em cada momento onde estivermos. Podemos estar vivendo as maravilhas em pleno prazer celestial, como podemos estar travando conosco batalhas terríveis e mergulhados no mais profundo e tenebroso inferno em nossas almas. Então, meus amigos, quando nós falamos nessa individualização que traz com ela essa conscientização de si próprio, tudo isso reverte sempre ao fato e à necessidade de nos conhecermos. Quando nós nos conhecemos, nós vamos sabendo, em cada situação que vivemos,
Até onde podemos ir? Em cada situação que nos chega, até onde eu posso vivenciar aquilo? Se eu estou tendo a oportunidade de encontrar alguém à minha frente que diz para mim: experimente isso que você vai gostar, eu tenho primeiro que entender se eu conheço isso que está me oferecendo, se realmente eu quero isso para mim, e se isso realmente vai fazer com que eu goste, que me traga algum retorno positivo. São todos questionamentos. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo com essa vida e com o despertar dessa consciência que todos nós já temos, a optar melhor. É por isso que, quando nós reconhecemos e assumimos a nossa individualidade, com ela vêm todos os encargos. E com esses encargos vêm as responsabilidades. E com essas responsabilidades se desenvolve a maturidade. Mas só com a maturidade, importante que estejamos conscientes disso, só com a maturidade é que nós vamos poder viver de uma forma plena a vida. Porque já seremos seres capazes de escolher. E não mais fazer algo porque alguém disse que eu gostaria, que eu iria gostar se assim eu procedesse. Mas para eu realizar algo, é importante que eu esteja certo, que aquilo realmente será bom para mim. Para que depois, nesse despertar espiritual, quando eu me ver frente a frente comigo mesmo, como principal juiz que poderia existir, que é a minha consciência, não bater em mim o remorso, como acontece com tantos. O sofrimento por não ter feito ou não ter questionado mais, feito um balanço maior das situações que surgiram ao longo do meu caminho, que me fizeram perder tempo, e com esse tempo fizeram com que eu me perdesse nesse momento precioso que é essa reencarnação que Deus, o nosso Pai, proporciona a cada um de nós para crescermos, nos transformarmos e sermos felizes. Porque só nessa transformação é que realmente conseguiremos nos tornar seres mais felizes, mais plenos. A Ilma coloca que há pessoas que dizem que está falhando o som, que não estão conseguindo acessar. Isso, a Ilma colocou o link principal. Tá certo, Ilma. Eu creio que na sala principal talvez consigam, né, acessar no link principal, no live stream. Às vezes dá realmente o site pesa um pouco e o som fica falhando um pouco mesmo, né? E às vezes até a própria internet, né, de cada um, a minha, a de cada um, às vezes abaixa um pouquinho a qualidade e falha, mas eu creio que se acessarem pela sala no live stream, talvez consigam ouvir e ver melhor. Dê um retorno para mim se está todo mundo conseguindo agora, tá bom? Então, meus amigos, o plano espiritual, quando nós falamos que o plano espiritual é a nossa verdadeira casa, é uma grande verdade, porque de lá nós viemos e para lá nós retornaremos. Então, nessa casa, quando nós estamos em nossa casa, aqui no nosso plano, aqui na nossa vida física, no seu lar, no meu lar, quando nós nos encontramos em casa, no nosso meio, nós ficamos mais à vontade. Nós conseguimos ser mais livres, porque nós nos sentimos naquele meio, nos sentimos abraçados, acolhidos. Principalmente se nós vivemos em um grupo familiar.
Assim é no plano espiritual. Quando nós retornamos ao plano espiritual, automaticamente a primeira situação é de liberdade. Mas, assim como a vida física nos cobra, os nossos afazeres cotidianos, as nossas obrigações, esse plano espiritual também irá nos cobrar. E o que irá nos cobrar? Irá nos cobrar justamente esses compromissos que todos nós fizemos antes de vir aqui para o plano físico. E quais compromissos foram estes? Claro, são compromissos de cada um, são diferentes, mas todos eles têm algo em comum, que é querer consertar algo que fizemos conosco em outro momento dessa existência contínua que é a vida. Então, a partir do momento que nós fazemos esses compromissos e que, ao retornar ao plano espiritual, nos damos conta que deixamos a desejar, ou que muitas vezes nem sequer começamos a tentar executá-los, surge o remorso, o arrependimento, a sensação de derrota. E tudo isso, quando é somado com vários atos que todos nós aqui na Terra estamos propensos ainda a praticar, porque somos espíritos falíveis, somos espíritos muito imperfeitos, vivendo em um meio em que estamos cercados de vibrações muito baixas ainda. Então, meus amigos, a maioria de nós, se não nos atentarmos para esses compromissos íntimos que a nossa consciência nos cobra, sim, porque nós podemos saber quais são eles através da nossa consciência. Onde estão as leis de Deus? A nossa consciência. Deus nos fala através de nós mesmos. Ele nos diz o que fazer quando nós voltamos o nosso olhar para nós. Quantas vezes nós paramos, fechamos nossos olhos e perguntamos: Deus, o que eu devo fazer? Deus, como eu devo agir? E quantos de nós recebe essa resposta de uma forma tão rápida? Muitos ignoram, mas recebemos. Ele está falando conosco através da nossa consciência. Então, no plano espiritual, essa consciência estará mais viva do que nunca. E é ela que fará com o que eu sou, com o que você é, com o que a Ilma, Suzana, o Sérgio, a Adriele, seja bem-vinda, Adriele, todos que aqui estão conosco, todos nós que habitamos esse plano de provas e expiações que é ainda nosso planeta Terra, essa consciência é que irá fazer com que nós sejamos esses seres, demonstrando para todos aqueles que irão estar ao nosso redor aquilo que realmente nós somos. Seres bons ou seres ruins? Seres mais felizes por termos conseguido cumprir pelo menos uma boa parte dos nossos compromissos, ou seres infelizes por termos colocado como prioridade os bens materiais, por termos colocado como prioridade os afazeres e com eles os prazeres que nos traz o mundo físico. Somos falíveis? Somos.
Ainda somos seres fáceis de serem corrompidos? Somos. Lógico que somos. Buscarmos em nós a nossa transformação íntima, buscar em nós a nossa transformação espiritual, buscar em nós a espiritualização, não faz com que nós sejamos seres já perfeitos. Como que Kardec definiu o verdadeiro espírita? Ele disse o quê? O verdadeiro espírita é o ser puro? Perfeito? Ou ele disse que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências? Essa foi a colocação. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, para que eu possa me domar, me dominar, vencer em mim essas más inclinações que eu tenho, que todos temos, é necessário primeiro que eu as reconheça. Como que você vai se corrigir em algo se para você não está errado? Como que eu vou me corrigir em algo se qualquer um disser para mim que eu estou errado, mas se eu me olho, se eu converso comigo e em mim existe uma resposta: não, eles estão errados, você está certo. Então, é preciso que eu me ouça mais. É preciso, meus amigos, que nós conversemos mais conosco. Quanto tempo faz que nós não conversamos conosco? Quanto tempo faz que nós não conversamos com o nosso coração? Quanto tempo faz que nós preenchemos a nossa vida apenas com valores passageiros? Quanto tempo faz que nós priorizamos a nossa vida apenas com aquilo que não deveria ser mais priorizado? Quem é que vai te dar a resposta? Que valores são esses? O que deve ser priorizado na sua vida? Sou eu quem vou te dar a resposta? É você quem vai me dar a resposta e me ensinar o caminho? Não. Claro que não. Nós já passamos há muito dessa fase. Não somos mais crianças. Não somos mais seres imaturos. Somos seres já desenvolvidos consciencialmente. E a consciência desenvolvida gera a maturidade que muitos temem em ter. Porque a maturidade gera essas responsabilidades que muitos têm terror em assumir. Porque a responsabilidade requer mudança, requer disciplina, requer transformação. E transformação requer abandono daquilo que um dia nós fomos. Abandonar, mudar. Mas qual o sentido da nossa existência? Qual o motivo que nós estamos aqui no plano físico? Não é para mudar? Ou é para continuarmos a ser os mesmos seres que cá estiveram em outra oportunidade, em outra reencarnação, em outra fase dessa existência divina chamada vida? A mudança é necessária. E é essa mudança, meus amigos, que faz com que essa individualidade cada vez mais se forme mais forte. E com ela, essa consciência íntima mais límpida, mais clara,
mais pura. E quanto mais pura, quanto mais límpida, mais elevada será. E quanto mais elevada for, mais próxima dos desígnios de Deus para as nossas vidas ela se encontrará. Porque nós estaremos alcançando patamares mais elevados. Patamares mais elevados, fazendo com que o nosso íntimo mude e a nossa consciência se eleve. E aí o plano espiritual, esse verdadeiro lar, a nossa verdadeira casa, não será para nós um futuro ainda tão aterrorizante, ainda tão assustador. Porque com certeza muitos temem aquilo que irão encontrar. E nós, espiritualistas ou espíritas, tememos não o que iremos encontrar materialmente falando. Não será o fogo de um lugar de sofrimento eterno, nem será um paraíso de serviços não prestados a nada, parados, estacionados, inertes. Não. Não será nesse inferno, nesse céu. Mas iremos encontrar a nós mesmos. Iremos nos encontrar. E é aí que para nós espiritualistas, para nós espíritas, é que está o problema maior. Porque o maior inimigo que nós sabemos não é o outro, somos nós mesmos. Então nós estaremos encarando de frente o maior inimigo que poderia surgir e termos ali, materializado, olhando nos nossos olhos. Nós mesmos, a nossa consciência, que carregamos conosco durante tanto tempo e que, na maioria das vezes, nós não a levamos a sério. A maioria das vezes, nós não a ouvimos, não a escutamos. A consciência do espírito imortal conhece intuitivamente o que é certo e o que é errado, ou melhor, o que está de acordo com as leis de Deus e o que está contrário às leis de Deus. É a colocação de Susana. A consciência desenvolve, se aprimora, se aperfeiçoa com o progresso do espírito. Quanto mais progredimos, mais a consciência sabe distinguir o que convém e o que não convém. Mas a consciência percebe e compreende as leis de Deus. Com a evolução, o espírito sofre não só pelo mal que eventualmente pratica, mas pelo bem que deixa de fazer. Essa é uma questão, como ela colocou, íntima, consciencial, porque eu vou reconhecendo o mal ou o bem a partir do momento que eu consigo ampliar a noção desse conhecer. A partir do momento que eu consigo ampliar essa consciência que habita em mim, que é minha, e que faz com que eu possa me julgar melhor, perdoando ou me condenando, impondo a mim penas ou impondo a mim limites, ou impondo a mim um retorno de algo benéfico pelo bem que eu causei a mim mesmo. Nós falhamos com a vida, nós falhamos com nós mesmos, não só quando praticamos o mal, mas quando nós deixamos de fazer também o bem. Eu creio que isso consegue mostrar para nós o tamanho da necessidade, meus amigos, de desenvolver essa nossa noção de
individualidade que somos. Para que deixemos de outorgar a Deus, ao outro, tudo aquilo que é de responsabilidade nossa. A culpa é do outro quando o erro acontece. Eu sou responsável quando é uma situação que dá prazer, que dá alegria. No certo, eu acerto. No errado, o outro que errou. E por isso eu fui induzido ao erro. Até quando? Até quando nós vamos nos deixar guiar? Até quando nós vamos nos deixar levar? Seja lá por quem for. Por uma mídia que manipula-nos de todas as formas. Politicamente, religiosamente, socialmente. Vamos nos deixar guiar pela vida do outro? Vamos nos deixar guiar pelo que o outro acredita que é certo e errado? Até quando? Nós temos um grande pastor. E ele disse que ele é tão bom que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Esse pastor é Jesus. Ele está conosco. Ele que nos guia. Através do seu exemplo que ele nos deixou. Através dos seus ensinamentos que ele nos deixou. Mas nós, em determinado momento, precisamos aprender a caminhar por nós mesmos, por nossas próprias pernas. E lá atrás, quando ele veio e nos disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que nós deveríamos trilhar por ele para chegar ao Pai, ele disse que nós deveríamos trilhar esse caminho. E não que ele iria nos pegar no colo e nos levar. O caminho é seu, o caminho é meu. E com esse caminhar, bate o cansaço, o desânimo. Claro, somos ainda tão pequenos, mas não porque somos fracos, mas somos pequenos porque nós ainda não temos o que de principal deveríamos ter em nós. E que ele disse que se nós tivéssemos do tamanho do grão de uma mostarda, nós poderíamos dizer à montanha: mova-se daqui para ali, e a montanha se moveria. A fé. E o que é a fé? Não é uma questão de consciência? Eu posso te dar a fé? Alguém pode te dar a fé? Ninguém. Senão não será uma fé sua. Senão não será uma fé forte. Será uma fé imposta. E tudo que nos é imposto, em determinado momento nós abandonamos. A fé de cada um. E ela se desenvolve justamente quando nós tomamos consciência de nós mesmos. E aí voltamos a esse aspecto da doutrina espírita. Um desses 3 pilares. Essa filosofia plena que existe ao longo do nosso caminhar. E que precisamos exercitá-la para nos conhecer. Meus amigos, nunca conseguiremos alcançar o ideal maior se não começarmos a dar o primeiro passo. É necessário iniciarmos. E nós só iniciamos quando nós queremos. E nós só vamos querer quando surgir em nós a necessidade do fazer. O porquê devo fazer. O ter fé em mim mesmo. Como eu posso ter fé em Deus? Como eu posso ter fé em um ser aqui ou um ser ali? Não importa a forma que vejam ou o nome que deem. Se eu não tenho fé em mim. Se eu sou parte tão importante dessa criação. Se em mim
E existe a centelha de luz que Ele me deu, que deu a você. Só através do desenvolvimento dessa fé é que eu posso me fortalecer e aí sim trilhar o caminho que eu devo me conduzir, consciente já da individualidade que sou e consciente que está em mim o querer, o resolver, o escolher, exercitar o meu livre-arbítrio. É a opção que Deus me deu. Deus me moldou e disse: vá, caminhe com seus próprios pés, porque nós, meus amigos, somos seres inteligentes da criação. E aí, mais uma vez, a questão da consciência, que nos cobra sempre o que nós estamos fazendo conosco. Pergunte para você. É necessário que eu passe a perguntar mais isso para mim. Porque a resposta você não vai encontrar em nenhum livro. A resposta você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar no Alcorão, você não vai encontrar na Torá, você vai encontrar na sua consciência, no fundo do seu coração. Lá onde Deus habita, mostrando as leis que regem as nossas vidas. Dentro de nós encontraremos todas as respostas que precisamos encontrar para a vida que nos cerca, para a vida que trazemos dentro de nós. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição, a colocação da Adriele. Nós somos criados simples e ignorantes. É uma verdade que todos nós sabemos. É uma realidade que todos nós passamos. Fomos criados iguais. Aí a justiça de Deus para cada um. Nenhum de nós foi criado privilegiado. Fomos criados sem nutrir sentimentos e sem ter conhecimento. Temos essa estrada, que é a vida que Ele nos proporcionou. Estamos nela para podermos evoluir. E evoluímos à medida que nós nos transformamos. E à medida que avançamos, como colocou a nossa amiga Adriele, é que nós vamos compreendendo o que está nos distanciando ainda de Deus. E tudo isso é o quê? O despertar a noção maior da consciência que devemos ter. A nossa consciência. É que irá fazer, é que irá dizer para nós o quanto nós já caminhamos nessa estrada. O quanto ainda estamos distante dele. Ele que representa essa perfeição absoluta. E se nós um dia queremos atingir essa perfeição relativa, iremos atingir. Mas se quisermos atingir mais rápido, é necessário que utilizemos a nossa consciência sempre para nos guiar. A nossa consciência deve ser o nosso guia. E é ela que irá responder o quanto que nós já caminhamos e onde na estrada nós nos situamos. Aí alguém pode dizer: mas nós voltamos ao plano físico e esquecemos da nossa última reencarnação ou quando estivemos no plano espiritual. Que bom! É uma prova da sabedoria, do amor, da justiça de Deus para cada um de nós. Porque aqui no plano físico é sempre um recomeçar. É necessário que nós recomecemos. Nós não podemos trazer uma carga pesada do nosso passado. E podem ter certeza, meus amigos, que a carga é muito pesada. Isso justifica a nossa condição espiritual de estarmos habitando um mundo de provas e expiações. Então é melhor que essa carga fique lá, quietinha, guardada, no fundo da nossa memória, trancada, para que nós possamos almejar e criar novos valores, para que esses valores possam compor a nossa bagagem atual. Então, nós que cá estamos, compondo essa nova bagagem, precisamos sempre estar conscientes da necessidade do recomeço.
Porque é só assim que iremos avançar. E é só nesse avanço é que nós vamos nos tornando seres cada vez mais próximos dessa perfeição relativa a Deus, mas perfeição que cada um de nós irá alcançar. Seremos puros. Todos seremos puros. Porque todos nós somos iguais diante do Pai maior, que é Deus. A Susana coloca que somos cobrados pela consciência sempre que infringimos as leis de Deus. Quanto mais envolvida a consciência, maior a cobrança. É isso. O juiz melhor é o juiz justo. Aquele que tem em suas decisões a essência da justiça e não leva em considerações posições sociais, valores adquiridos desse ou daquele, quem ele é, o que ele é. Mas aquele que é justo com o ser, com aquela essência que está colocada à sua frente. E nós somos isso. Nós somos essa essência, habitando um corpo físico. Mas nossa essência espiritual, meus amigos. É por isso que a nossa consciência se encontra no despertar, no acúmulo, no desenvolvimento da nossa memória, que está em nossa mente, que está em nós espíritos. É por isso que para onde formos nós levaremos. O que nós somos, nós continuaremos a ser. E irá conosco para onde formos. Aqui ficará apenas o que deveria ficar, o que é passageiro. Então, quanto mais envolvido, claro, juízes mais justos seremos de nós mesmos. Iremos nos julgar com mais retidão. E a cobrança também será mais firme. Porque o que nós somos? Seres maduros. E, com a maturidade, exige-se essa responsabilidade. É a consciência madura que irá nos cobrar. É ruim quando alguém te cobra. É ruim quando alguém me cobra? Horrível. Porque você diz, não precisa ninguém me cobrar. Porque eu sei o que fazer. Eu digo, não precisa ninguém me cobrar, porque eu sei as decisões que eu devo tomar. Então, se nós realmente sabemos, não é necessário que Deus nos cobre. Não é necessário que Jesus interfira em nossas vidas e nos cobre. Não é necessário que nenhum dos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual surjam ao longo do nosso caminho para nos cobrar quaisquer coisas que sejam. Não é necessário mais. Porque em você e em mim existe já o juiz maior das nossas vidas. Somos nós mesmos. Muitos ainda precisam dessas cobranças? Precisam. Muitos ainda precisam ser guiados, serem tomados pela mão, serem levados para um determinado caminho? Precisam. Muitos precisam sofrer terrores de futuros fantasiosos, futuros carregados de temor. Precisam. Mas você precisa? Será que eu preciso? Será que nós precisamos? Creio que não, meus amigos. A nossa bagagem, o quanto nós já vivemos, o quanto nós experimentamos, já nos faz desenvolver esse ser consciencial que devemos ser. Somos senhores da nossa vida. Nós já sabemos disso. E como senhores da nossa vida, não devemos delegar ao outro. Já não dá mais para delegar ao outro as nossas responsabilidades. E arcar, sim, de uma forma madura e responsável, por todas
as reações das ações que praticamos, conscientes que estamos subjugados a uma lei maior, essa lei que rege a nossa vida, essa lei natural, essa lei divina. Eu faço, eu recebo, eu planto, eu colho. A semente é minha. Eu vou escolher em qual solo eu vou jogá-la. Eu vou escolher com o que eu vou adubá-la. Não será o outro que irá colher os frutos quando ela já tornasse adulta, tornasse uma árvore e frutificar. E estar pronta para dar para mim o resultado daquilo que eu investi lá no início, quando ela ainda era uma semente. Eu vou colher os frutos do que eu plantei. E eu espero que os frutos que nós iremos colher sejam frutos bons. Eu espero que todos nós possamos utilizar esse bendito momento que Deus nos proporciona de cá estarmos vivos, tendo a oportunidade de respirar, tendo a oportunidade de ver, de ouvir a vida, tendo a oportunidade de pensar. Tantos irmãos, meus amigos, não têm essas oportunidades que nós temos. Nós temos. Deus nos facultou isso. Que saibamos aproveitar cada oportunidade bendita que surja ao longo do nosso caminho, para que possamos desenvolver, sim, formar mais, de uma forma mais plena, essa individualidade que todos nós estamos aqui para formar, e desenvolver com ela uma consciência mais justa, uma consciência maior dos verdadeiros valores da nossa existência, que são os valores do Espírito. Porque só aí, com essa conscientização desses valores nobres, e que são os únicos valores que edificam e criam e desenvolvem em nós uma base sólida de fé, é que seremos seres cumpridores das tarefas, dos compromissos que nós nos propomos e que fechamos conosco antes de estarmos aqui na nossa atual fase reencarnatória. A responsabilidade da minha vida pertence a mim. Eu irei prestar conta do que eu faço, não do que o outro faz. Precisamos viver mais as nossas vidas. Tem muitas pessoas por aí, e nós nos colocamos nesse grupo, que muitas vezes vivemos mais a vida do outro do que a nossa própria. Precisamos voltar a olhar para nós. Ainda dá tempo. Ainda existe tempo. Voltemos os nossos olhos para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa mente. E enxerguemos em nós a essência maior, a luz divina que habita o meu coração, o seu coração. Enxerguemos em nós a vida bendita que Deus nos ofereceu. E com ela, as regras, as leis que a regem, que servem não para nos podar, mas servem para desenvolver em nós uma consciência maior. E só com o desenvolvimento dessa consciência maior é que nós, meus amigos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos tornaremos mais seres plenos e vivendo a experiência maior, a certeza maior de sermos seres divinos que somos
como Jesus nos disse há 2000 anos: vós sois deuses. Que Deus possa, em sua infinita bondade, justiça e amor por cada um de nós, facultar oportunidades para que nós possamos solidificar essa individualidade que somos com valores nobres e com eles desenvolver a consciência plena de nós mesmos, nos tornar cada vez mais conhecedores das verdades, as verdades que habitam o âmago do nosso ser. Porque é essa verdade que Jesus nos disse que irá nos libertar. Libertar-nos do grande obstáculo que existe no nosso caminhar, que são os obstáculos causados por nós mesmos, por falhas, por erros que todos nós já temos condições de extirpar das nossas existências. Que Jesus envolva cada um de nós em muita força, em muita luz, e que nós possamos sim ser cada vez mais esses seres domando as suas más inclinações e vivenciando um caminho novo de crescimento, de burilamento, de transformação. Deus abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, na nossa sala aqui no Spirit Book, no nosso canal no live stream, no YouTube, mas que Deus abençoe toda a humanidade, envolvendo-nos a todos em luz e em proteção. Muita paz no caminho de todos nós, meus amigos.